ministrar a palavra de Deus. Amém? Eu queria convidá-lo, assim sentado como você está, a você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 4, e o versículo a partir do número 35. São Marcos, capítulo 4, versículo 35. E eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus, especialmente do versículo 35 até o versículo de número 41. Se você achou, diga amém. Eu não sei se a gente vai projetar aqui na tela. Talvez a minha versão seja um pouquinho diferente da sua, mas a gente vai chegar no propósito final, que é sermos ministrados pela palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: naqueles dias, ou naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode curvar sua cabeça para nós fazermos uma oração mais? Deus querido, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aí no nosso meio. Teu Espírito Santo está falando conosco em cada momento deste culto, que é para o Senhor, é para louvor do nome do Senhor, é para adoração do Senhor. E agora nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra também continue falando, ministrando ao nosso coração, edificando a nossa vida, nos enchendo, Senhor, nos transformando, nos renovando, Senhor, fortalecendo a nossa fé. E também, Senhor, produzindo milagres, Senhor, porque este é um lugar onde os milagres acontecem. Assim, Deus, nós oramos e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Eu quero falar nessa noite, o tema dessa mensagem que eu quero trazer nessa noite à igreja é: acalme-se, Jesus está no controle de todas as coisas. Eu não sei se você está ciente disso, mas é sempre bom a gente lembrar que Jesus está no controle de todas as coisas. Uma coisa que é fato na nossa vida, no cotidiano da nossa vida, é que nós não estamos em uma bolha protegidos de problemas, livres de problemas. Todos nós passamos problemas na vida. Todos nós temos os desafios que nos cercam diariamente. Todos nós, sejamos pobres ou ricos, brancos ou negros, bem abastados ou não abastados, e de todas as classes sociais, de todos os segmentos, crentes ou não crentes, todos nós enfrentamos problemas no nosso dia a dia. Os problemas que se apresentam das formas mais variadas possíveis. Os problemas que vêm quando nós menos esperamos os problemas, eles surgem. Às vezes estamos vivendo uma vida tranquila, uma vida que parece que estamos navegando em um mar de águas muito tranquilas, e de repente saímos, vamos a uma consulta com um médico e chegamos lá e somos surpreendidos por uma notícia de uma enfermidade que às vezes nos perturba, que às vezes tira a nossa paz, o nosso sossego, algo que talvez até humanamente falando, aos olhos dos médicos não tem cura, e a gente sai às vezes desnorteado, às vezes um relacionamento que não deu certo, situações que se apresentam das formas mais variadas e que definir como as tempestades da vida. Todos nós atravessamos as tempestades da vida. E se eu posso trazer uma definição nessa noite sobre tempestade, dentro dessa breve introdução,
as tempestades na vida, elas têm algumas características que são muito peculiares de tempestades no dia a dia, de tempestades na vida. E a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse, primeiro, é que as tempestades da vida, em primeiro lugar, elas não são evitáveis. As tempestades na vida, elas chegam para todos. Elas chegam todos em alguma vida. Em algum momento a tempestade nos alcança. Eu acho interessante que Jesus Cristo, quando fazia uma comparação sobre o homem que edifica a sua casa sobre a rocha e sobre a areia, ele diz que aquele que constrói, que está fundamentado na palavra, que ouve e pratica a palavra de Deus, ele edifica a casa dele sobre a rocha. E aquele que não pratica, aquele que ouve e não pratica, ou que não ouve e não pratica, ele constrói a sua casa sobre a areia. E quando Jesus está fazendo essa comparação da construção dos edifícios da vida, dos fundamentos da vida serem construídos sobre a rocha ou sobre a areia, Jesus diz assim: e vindo a tempestade, Jesus não diz quando a tempestade ou se a tempestade vier, ele diz quando a tempestade vier. Jesus deixa bem claro que nós estamos sujeitos às tempestades da vida, eu e você, independente de sermos o crente que procura viver a maior vida de comunhão com Deus ou não, independentemente de qualquer tipo de relacionamento com o Pai, nós estamos sujeitos às tempestades da vida. Segundo lugar, as tempestades elas são imprevisíveis. As tempestades não marcam hora e não marcam dia para chegar. A gente está aqui tranquilo, estamos vivendo uma vida tranquila e de repente a tempestade vem sobre nós. De repente os alicerces parecem tremer. De repente aquilo que parecia tão certo já não é mais certo assim. Aquilo que parecia estar plenamente resolvido já não está tão resolvido. Alguns dias desses atrás nós fomos surpreendidos por um irmão nosso que estava se recuperando de um processo cirúrgico e de repente me ligam, eu estava na igreja num sábado de tarde para a noite, de repente me ligam dizendo assim: olha, o irmão está acabando de entrar no hospital Anchieta e ele está sendo entubado nesse exato momento. Ou seja, algo completamente inesperado, apesar de estar vindo de uma recuperação de um processo cirúrgico, mas tudo andando dentro de um script de recuperação, dele estar bem, já estava na igreja conosco, já tínhamos feito celebração pela vida dele ter chegado, e de repente ele chega no hospital em um estado que aparentemente era um estado que tudo indicava que aquela noite ele partiria para a eternidade. As tempestades elas são imprevisíveis. As tempestades elas surgem do nada, e esse texto ele é exatamente um contexto dessa caminhada e desse navegar com Jesus dentro desse barco. Para a gente entender um pouco dessa história, é importante a gente falar um pouco de onde que está acontecendo essa história. Jesus ele no Mar da Galileia, ou se você assim preferir, o Lago de Genezaré. E apesar de ser chamado de Mar da Galileia, o Mar da Galileia não é um mar. Ele é um lago de água doce e é o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. E ele fica ali com um lago que fica mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele é cercado por montanhas, e uma das montanhas principais que o cerca é a montanha Hermon, que nós cantamos como orvalho do Hermon nos montes de Sião, e que está ligado ao Salmo 133 que nós lemos. E a Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, como o óleo que cai da barba de Arão, e como o orvalho do Hermon. E o Hermon é um dos montes mais altos, se não o mais alto ali de Israel, e o pico dele é um pico que está sempre congelado, mas em algum momento aquele orvalho vai caindo e vai regando aquilo que está ao seu redor, e há também uma corrente de vento que vem de repente e surge e ataca o Mar da Galileia ou o Lago de Genezaré. Provavelmente é esse vento que toma o barco dos discípulos subitamente. As tempestades elas são imprevisíveis, meus irmãos. As tempestades, um outro fator para nós adiantarmos aqui a mensagem, é que as tempestades elas não são passivas de serem administradas, a maioria delas. Elas não são passivas de serem administradas, ou seja, as tempestades elas estão em um momento da vida em que nós perdemos o controle, nós não temos mais o controle do barco, nós não temos mais o controle das situações.
E a gente pode aferir isso, a gente vai mais adiante falar da vida dos discípulos, mas a gente pode entender isso, que aqueles discípulos eram homens que, em uma boa parte dos discípulos, eles eram prendados, eram experimentados na arte da pesca. Eram pescadores, eram pessoas que estavam no mar, que estavam nos lagos pescando, mas chega um momento em que eles não conseguem mais administrar aquela situação. E um quarto ponto para nós terminarmos a introdução é que as tempestades, em sua grande maioria das vezes, elas vão ser lúdicas para a vida do cristão, pedagógicas para a nossa vida. O que é que eu quero dizer com isso? Nós vamos ser ensinados e moldados dentro das tempestades. Há uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em karmas, nós não cremos em nada disso, mas nós cremos que apesar das tempestades nos tocarem, nós cremos em um Deus soberano que está sobre o controle de todas as coisas, inclusive das tempestades, e usa as tempestades para nos tratar, nos moldar e nos ajustar diante dele. Com base nessa palavra, eu quero ir para o texto dessa noite, porque a Bíblia diz, e se a gente puder pensar nesse texto, se você puder manter a sua Bíblia aberta, eu te convido a você mantê-la aberta nessa noite, eu não quero ser demorado, mas esse texto nos traz alguns ensinamentos muito profundos, e eu quero partir dessa premissa dos ensinamentos que esse texto nos traz. E há algumas coisas dentro desse texto que eu quero lhe chamar a atenção. E uma das coisas que quero lhe chamar a atenção é que nesse texto, quando Jesus está no barco com seus discípulos, há 3 perguntas que surgem dentro desse texto, e eu quero que a gente pense sobre essas 3 perguntas. A primeira pergunta que surge dentro desse texto, e se você puder repetir comigo, está no versículo de número 38, quando os discípulos acordam Jesus e diz assim: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Você pode repetir esse versículo comigo? Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. É a pergunta dos discípulos. A segunda pergunta que nós temos nesse texto é uma pergunta que é feita de Jesus para os discípulos. Ele diz assim, em alguns textos essa pergunta está unificada. E ele diz assim: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E você pode repetir comigo: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E a terceira pergunta é uma pergunta dos discípulos novamente. Eles dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode repetir comigo? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente precisa entender, e vamos então entender esse texto. Jesus passa todo aquele dia ensinando parábolas do reino. Se você voltar um pouquinho antes no texto, você vai ver que aquele dia todinho Jesus passou ensinando a multidão, aos seus discípulos que o acompanhavam. E Jesus está falando àquele povo a respeito das verdades do reino por meio de parábolas. E Jesus está ensinando o dia todo. E quando chega no final ali do dia, depois dos ensinamentos de Jesus, o versículo 38 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, ou seja, Jesus já passou todo o dia ensinando a multidão e aos seus discípulos. Jesus dá uma palavra de ordem aos seus discípulos, ele diz assim: vamos passar para outra margem. E despede a multidão, e assim eles entram dentro do barco, e provavelmente não, o texto vai nos deixar claro isso, que Jesus, na sua humanidade, agora cansado daquele dia de batente, de pregação do reino, Jesus pega o seu travesseiro e vai para a popa, e vai dormir. E os discípulos estão navegando, é esse contexto. E de repente, como nós falamos, vem um vendaval. A Bíblia diz que um grande temporal de vento e as ondas se arremessam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E a Bíblia diz que apesar do grande temporal e da grande tempestade estar enchendo o barco de água, a Bíblia diz que Jesus está dormindo.
Quantas vezes, meus irmãos, eu e você estamos vivendo grandes tempestades na vida, grandes tribulações na vida. E é dentro desse contexto, talvez, Pedro e os demais tentando controlar o barco, tentando passar daqui, puxar dali e seguir. Quando eles veem que as coisas estão fora do controle, eles vão até Jesus e a pergunta é feita. Acordam Jesus e diz: mestre, o senhor não se importa conosco, nós estamos perecendo. E essa é uma pergunta dos discípulos para Jesus, e eu lhe pergunto: quantas vezes eu e você na nossa caminhada, quando nós estamos diante de tempestades, nós não falamos isso para o nosso Deus? Senhor, o Senhor não se importa comigo, eu estou perecendo. É a pergunta que todos nós fazemos a Deus em algum momento da nossa vida. Puxa, Deus, eu estou aqui desesperado, e eu estou sendo pego de surpresa nessa tempestade, como é que o Senhor não está me vendo? Eu preciso do Senhor, eu preciso do teu alento, eu preciso, e parece que o Senhor está descansando. E uma questão que a gente precisa entender, que a pergunta dos discípulos está baseada em uma coisa: a urgência deles parece ser conflitante com a demora de Jesus na providência. E é por isso que a pergunta é uma pergunta tão cheia de censura. Senhor, e aí, o senhor não está vendo que a gente está perecendo e o mar está quase engolindo a gente e o senhor está dormindo aí? A nossa urgência está grande e a demora do Senhor em nos responder também está grande. Quantos de nós não questionamos a Deus nas possíveis demoras de Deus? E Jesus está ali pacientemente dentro daquele barco. Se a gente for pensar sobre a demora de Deus, a gente vai logo pensar no texto que o Tiago falou aqui quando eles estavam ministrando louvor. A história de Lázaro fala exatamente sobre a aparente demora de Jesus em resolver os nossos conflitos particulares. Porque de onde Jesus estava para Betânia, a cidade, a aldeia da família a quem ele tanto amava, e a Bíblia faz questão, João faz questão de fazer essa citação: Lázaro era amado de Jesus, a família de Lázaro era amada de Jesus, e só durava um dia para que Jesus chegasse até a aldeia. E a Bíblia diz que Jesus espera e Jesus chega 4 dias depois. Eu fico imaginando o sentimento de Marta e Maria, e especialmente Marta, que parece ser mais efusiva nos seus sentimentos, porque provavelmente quando ele volta, a pessoa que foi levar o recado para Jesus volta, ele deve trazer a notícia dizendo: Jesus já está avisado e ele vem. E passa-se um dia, e passa-se 2 dias, 3 dias, Lázaro já morreu, Lázaro já foi sepultado, e de repente no 4º dia, Jesus chega naquela cidade. Me parece que Marta, e eu não estou dizendo que Marta estava irritada, mas Marta está atribulada, e ela não chega nem para dizer a Jesus um shalom. A primeira coisa que ela diz não é: a paz, Jesus. Ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu quero te dizer uma coisa que talvez você saiba, mas eu quero repetir e referendar aqui nessa noite: Jesus nunca está atrasado. O relógio de Deus nunca está fora do alinhamento dele na eternidade. Deus sempre está no controle de todas as situações. Deus nunca perde o time de absolutamente nada. Ah, mas não aconteceu. Não aconteceu porque Deus tem algo mais glorioso e um ensino mais profundo para falar ao nosso coração. Não se aquiete, acalme-se, porque Jesus está no controle das tempestades. E Jesus, quando sai ou quando ele vai, ele ainda fala para os discípulos, ele dá um spoiler, né? Ele dá uma dica ali para os discípulos e fala assim: essa enfermidade é para a glória de Deus. E ele sai, e ele caminha, e quando chega lá, todo esse cenário, o tema da mensagem não é sobre Lázaro, mas ele chega diante desse cenário que aparentemente é uma demora da parte dele. A demora de Jesus não significa que ele não te ama. A demora aparente de Jesus significa que ele tem um plano muito maior e muito melhor na sua vida, e ele quer manifestar algo glorioso na sua vida. E quando ele chega diante daquela família, e aquela família diz: olha, meu irmão morreu. Primeiro é Marta, depois Maria chega e diz a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz: onde é que está Lázaro? E são 4 dias. E há
há um ensino muito grandioso nisso, porque dentro do conceito judaico, os rabinos judaicos daquela época acreditavam que uma pessoa poderia ressuscitar por algum mecanismo, por alguma ação até mesmo de um homem usado por Deus, como no tempo dos profetas, até em 3 dias ele poderia ressuscitar. Jesus espera absolutamente 4 dias para mostrar que ele não é nem um homem, que ele é Deus e ele controla todas as coisas. E eu não sei se você se lembra, quando Jesus chega diante do túmulo, a oração que ele faz, ele diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou aqui, diante dessa multidão, para que eles creiam que eu sou o teu enviado, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou aquele que dá a vida. E depois que ele fala isso, ele diz: Lázaro, vem para fora. E os 4 dias são nada para Deus. Meu irmão, Deus não demora, Deus não tarda. Essa é a pergunta que nós fazemos: mestre, o Senhor não está se importando? Talvez a sua urgência possa estar sendo conflitante com a aparente demora do Senhor, mas Jesus está no controle de todas as coisas. Não temas, não temas, não temas, não temas. A segunda pergunta é que logo que depois que Jesus se desperta, a Bíblia diz que Jesus, e eu acho lindo essa serenidade de Jesus. O mundo está desabando e Jesus se levanta de forma serena e diz: vento, mar, se aquieta. E logo depois que ele dá essa palavra, ele diz: por que vocês são tão medrosos? É a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus é: por que vocês são tão medrosos? Mas eu lhe faço essa pergunta e eu respondo por mim. Se nós estivéssemos no barco, nós estaríamos morrendo de medo. Eu seria o primeiro. Eu tenho aqui na minha frente um pastor que ele viveu a vida talvez não tanto tempo nas águas, mas em uma força que é a força responsável pelas águas brasileiras, que é o pastor Santana. E eu acredito que em alguns momentos da vida ele teve que ir ao mar, e ele teve que experimentar o mar em momentos suaves e o mar em momentos bravios. E o mar bravio é uma coisa terrível. Acredito que nenhum de nós quer passar. Jesus faz uma pergunta que parece, ou aparentemente, uma pergunta estranha para nós. Por que vocês têm tanto medo? Temos medo porque o mar está revolto. Por que vocês são tão medrosos? Quantas vezes, irmãos, eu e você somos tão medrosos? Ao menor dos problemas, a nossa fé começa a titubear. Ao menor dos problemas, parece que a gente já não tem mais aquela convicção que regeu a nossa vida durante toda uma caminhada. Ao menor dos problemas, parece que nós não temos mais tanta certeza das coisas que falamos no dia a dia em cultos, que às vezes estamos mais abastecidos da fé. O posso todas as coisas naquele que me fortalece parece já um texto mais distante. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, parece também ser distante. E Jesus olha para aqueles discípulos não com um olhar de reprovação, mas com um olhar de ensino e diz: por que vocês são tão medrosos? Nós acabamos de sair de uma temporada de ensinos e agora nós estamos passando pela prática. A escola da vida de Jesus é assim. Ele nos ensina com a sua palavra, mas ele não quer que nós sejamos ouvintes, mas praticantes. E a prática vem com o exercício da fé nas tribulações. Não tem como. Não tem como você atravessar a escola de Jesus sem você passar por essas tempestades. E ele diz: por que vocês são tão tímidos? Eu acredito que ele se levanta, deixa o travesseiro de lado, dá a palavra. E essa palavra é sustentada em algumas premissas da vida de Jesus. E eu quero que você guarde essas questões a respeito da vida de Jesus. Jesus faz essa pergunta: por que vocês estão com tanto medo? E eu separo 4 coisas pelos quais Jesus pode falar isso para os seus discípulos. Ele pode porque ele pode tudo, mas ele fala baseado nessas premissas que eu estou guardando aqui. Em primeiro lugar, pela promessa dele. Se você parar para pensar no texto, ele diz:
passemos para o outro lado da margem. Se Jesus falou, passemos para o outro lado da margem, é porque ele estava dizendo, nós vamos chegar até o outro lado da margem. Eu quero te dizer uma coisa, fiel é aquele que prometeu. Eu quero te dizer que crente, ele não vive nem pela emoção, nem pela razão. Nós caminhamos por fé. Não são as emoções ou as razões que nos levam aos lugares, é a fé. E Jesus está dizendo, eu fiz uma promessa, e se eu fiz uma promessa, essa promessa será cumprida. Lá na frente aos discípulos ele diz, pode passar céus e terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Quando eu falo, eu cumpro. Quando eu digo que nós vamos chegar, nós vamos chegar. Quando eu digo que vai acontecer, vai acontecer. A primeira questão pela qual Jesus pergunta por que eles estão com tanto medo, é porque Jesus diz, eu fiz uma promessa. Segunda questão que Jesus fala, pela presença dele no barco. Se Cristo está no barco, tudo vai bem. A presença de Jesus é suficiente para trazer paz àquele momento de tribulação. A presença dele acalma, a presença dele adoça, a presença dele tranquiliza, a presença dele mostra que ele é o Emanuel, o Deus que está conosco. A presença dele é suficiente para reger todas as coisas. Terceiro lugar, não somente pela promessa ou pela presença, mas pelo poder de Jesus. Ou pela paz de Jesus, quer dizer. Promessa, presença, paz de Jesus. Se você parar novamente e voltarmos para o texto, quando a tempestade estava acontecendo, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E Jesus está dormindo porque ele sabe que ele tem todo o controle de todas as coisas. Sabe, às vezes nós caminhamos na vida, e a gente se inquieta, e a gente se fatiga, e a gente fica ansioso, e a gente se desespera. A gente acha que as coisas não vão acontecer. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de paz, e é o Deus que rege todas as coisas na nossa vida. O mundo está desabando, e Deus está no controle. Hoje pela manhã eu falei isso para a igreja, nós não temos que nos inquietar, nós não temos que nos inquietar. Eu sei que nós precisamos ensinar a igreja às vezes na escolha dos nossos representantes, mas deixa eu te dizer uma coisa, se A ou B ou C ou D governar, Deus continua no controle de todas as coisas. É Ele quem coloca homens e é Ele quem retira homens. É Ele quem estabelece governos e é Ele quem tira governos. Quando Nabucodonosor tinha um dos maiores impérios da história e achava que estava com a glória tremendo, todos temiam a Nabucodonosor. Deus dá a Nabucodonosor uma visão que é chamado Daniel para interpretar, e ele diz, olha, você vai passar pelo crivo de Deus, pela moenda de Deus, e dentro de poucos dias Nabucodonosor está saindo do governo e está indo comer como um animal selvagem, e daqui a pouco Deus restabelece novamente Nabucodonosor o governo, e ele diz, agora eu sei que existe um Deus sobre todas as coisas, é Ele quem coloca reis, é Ele quem tira reis, é Ele que governa. Meu irmão, Deus está governando tudo. É essa paz que nós temos. Quando Jesus está bem próximo da sua morte, Jesus tem uma sequência de palavras aos seus discípulos que elas são poderosas. Começa ali a partir de João 14. Eu acho linda essa fase pré-cruz de Cristo, quando ele vem em João 14 e diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, se acalmem, se aquietem. Aí vem João 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, se vocês estiverem em mim, vocês vão produzir muitos frutos, e se vocês, tudo que vocês pedirem em
meu nome vai se cumprir. Não se aquietem, não se inquietem com isso. João 17, Jesus vai para a oração sacerdotal e Jesus faz aquela oração linda, maravilhosa, onde ele ora ao Pai glorificando, depois ele ora pelos seus discípulos, depois ele ora por nós. E uma das frases que Jesus usa é: não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Jesus está consciente de que nós vamos passar as lutas, mas ele chega e diz: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Jesus está no seu barco, meu irmão. Se Jesus está no seu barco, se tranquilize, porque ele tem o controle de todas as coisas. Não temas, não temas, não temas. Promessa, presença, paz e poder. Promessa, presença, paz e poder. Promessa, presença, paz e poder. Por que vocês são tão medrosos? Há uma promessa, há uma presença, há uma paz e há poder. Poder para quê? Poder para controlar as leis da física. Porque quando está tudo sendo embaralhado, se levanta aquele que criou as leis da física e diz: eu posso mudar a hora que eu quero. E ele diz: vento, mar, se aquietem, para, acabou. Eu não sei se esse vento veio aí do Hermon, como é que veio, mas aqui está o Criador das leis da física que rege toda a terra. E eu digo: se aquietem, ele tem todo o poder. Ele tem o poder de controlar todas as leis físicas. Ele tem todo o poder, porque se você olhar no texto seguinte, Jesus desembarca e ele chega numa cidade ou num lugar chamado Genezaré, ou a terra onde uma pessoa está endemoniada e Jesus liberta. Ou seja, Jesus tem poder sobre as leis da física, Jesus tem poder sobre as hostes espirituais, porque quando ele chega naquele lugar, ele diz: sai do corpo, deixa este corpo, ele está livre agora. E logo depois Jesus vai e começa a ter um encontro com a mulher do fluxo de sangue, com a filha de Jairo. Mulher do fluxo de sangue, cura física. Filha de Jairo, ressurreição. Jesus declara em poucos versículos: eu tenho poder sobre a lei da física, eu tenho poder sobre as hostes espirituais, eu tenho poder sobre as enfermidades e eu tenho poder sobre a morte. Eu sou o dono da vida. E é por isso que ele diz em Mateus 28 com tanta particularidade: todo poder e toda autoridade me foi dado no céu e na terra. E eu dou a vocês esse poder. A gente precisa entender que Jesus, ele é poderoso para fazer todas essas coisas, e esse ambiente é um ambiente de milagre, meu irmão. É um ambiente onde as tempestades cessam, é um ambiente onde as tribulações, em nome dele, no nome poderoso dele, vai embora. E quando ele dá essa palavra, a Bíblia diz que o vento se aquieta. Ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo? E eles se acalmam ali, olham para Jesus, e a Bíblia diz que eles agora são possuídos de grande temor. Você está entendendo? Eles estão na escola de Jesus. E eles estão na escola de Jesus ouvindo parábolas, ensinos, milagres, maravilhas, poder, Jesus falando, curando. E eles estão observando. Mas agora Jesus diz: passa para o barco, porque vocês vão viver isso na prática. Eu quero ensinar para vocês a prática. E eu acredito que aquilo moldou o caráter, foi moldando o caráter daqueles discípulos. Porque não há como, depois que Jesus inclusive parte e ascende aos céus, os discípulos não poderiam se encontrar e não dizer: lembre-se da vez que nós estávamos no barco e o mestre diz: vento e mar se aquieta, e o mar se aquietou. Então nós temos também esse poder para fazer isso no nome dele. E eles fazem uma pergunta e diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero te falar, antes de nós entrarmos nesse contexto, eu já estou me encaminhando para o fim, que há dois sentidos de tempestades. Há duas tempestades que a gente pode falar na vida. Pelo menos em alguns modelos bíblicos, a gente vai ver homens de Deus passando por tempestades, e uma delas é a tempestade de Jonas.
Quem lembra da tempestade de Jonas? E é uma tempestade que Deus usou para trazer um desviado de volta. Jonas está literalmente fora dos planos de Deus e Deus diz: eu vou dar uma tempestade para esse camarada voltar para o prumo. E quando está todo mundo se desesperando, jogando coisas no mar, se inquietando com tudo, vamos morrer. Jonas diz: rapaz, eu que sou o culpado. Tudo isso está acontecendo porque eu estou fora dos planos de Deus. Ele se acusa. Mas existem as tempestades que são dadas por Jesus para nos moldar e nos tratar. Para mostrar o seu poder sobre as nossas vidas. Olhe para a vida dos discípulos, essa é uma tempestade. Olha para a vida de Paulo, e hoje pela manhã eu falei disso. Paulo está saindo para ir a Roma, e ele passa por uma tempestade. Final do livro de Atos trata dessa viagem. Paulo está ali, e ele de repente começa a navegar. Inicialmente ele tenta convencê-los que aquele não é um bom caminho, um bom tempo para eles navegarem. E de repente as pessoas são teimosas e começam a navegar. E daqui a pouco, apesar da viagem ter começado bem, vem ventos fortes, vem ventos primeiro vagarosos, ventos que quase param a embarcação, mas de repente a Bíblia diz que vem um Aquilão que deixa todo mundo maluco. E eles novamente começam a jogar as coisas no mar. Eles novamente começam a lançar as coisas e dizer: nós vamos morrer. Mas eu quero te dizer que quando nós caminhamos dentro dos propósitos de Deus e debaixo da palavra de Jesus, nós não precisamos temer. Quando eles estão no mais alto grau de desespero, já sem comer há não sei quantos dias, Paulo se levanta em um dia com a palavra tão cheia de Deus, e ele diz assim: varões, é o bem que falei para vocês que não era para termos saído daquele porto naquela época, mas vocês não me ouviram. Mas deixa eu falar algo para vocês: comam, se alimentem, bebam, porque essa noite um anjo do Senhor apareceu para mim e me disse que nós vamos chegar aonde nós precisamos chegar, porque Deus tem um propósito com a minha vida e ninguém desse barco vai se perder. A gente precisa entender isso nas tempestades. A gente precisa entender que há propósitos de Deus. Jó passa por um dos momentos mais críticos de vida cristã de um homem que a gente pode conhecer na Bíblia. Um homem que tem tudo e de repente não tem nada. Um homem que é abastado e de repente perde tudo. Bens, família, aquilo que ele tem de mais precioso ele perde. E ele transita em 34, mais ou menos em 34 questionamentos com Deus durante todo o seu livro, e sendo acusado pelos seus amigos e sendo ali de todas as formas bombardeado. Mas ele chega no final do seu livro, no capítulo 42 ali, 41, 42, o finalzinho do seu livro, ele diz assim: eu, Senhor, bem sei que tudo tu podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você está passando pela escola de Jesus, meu irmão? E a escola de Jesus é a melhor escola, porque se nós estamos com Ele no barco, tudo vai dar certo, tudo chega aos bons portos, tudo chega ao seu destino final. Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo que aqueles discípulos olham um para o outro, porque há 3 perguntas, e a primeira é dos discípulos para com Jesus, e boa parte de nós faremos essa pergunta sem talvez sabermos as respostas que foram ditas aqui. Mestre, o Senhor não se importa, parece que a gente está perecendo. A segunda pergunta é a pergunta de Jesus: por que vocês são tão medrosos? E talvez a gente não saiba explicar por que somos tão medrosos e tão tímidos, mas com a promessa, com o poder, com a paz e com a presença, nós podemos seguir adiante. E a terceira pergunta é a pergunta dos discípulos, já cheios da plenitude do Senhor, de um milagre que aconteceu: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta eu sei que você pode responder nessa noite. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu lhe respondo nessa noite, eu sei que você sabe,
Mas eu vou lhe responder nessa noite: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é aquele que estava na criação. Ele é aquele que, quando o Senhor falou, haja luz, Ele é o verbo. Ele é o verbo poderoso de Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é aquele que é prometido como a semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é aquele simbolizado no Êxodo, quando o cordeiro é imolado, o sangue é colocado nos umbrais da porta e a morte não toca, o anjo não toca, porque ele é o cordeiro de Deus que está sendo tipificado e que vai nos livrar da morte. Quem é este que o vento e o mar lhe obedece? Ele é aquele que simbolizado no tabernáculo, na vara que floresce, no maná, porque ele diz: eu sou o pão da vida. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Ele é aquele que o evangelista João diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que o apóstolo Paulo diz que nele subsistem todas as coisas, e todas as coisas estão nele. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que está no hino da adoração em Romanos 11, 33 a 36. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que o profeta Isaías fala em Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, e agradou a Deus moê-lo. Quem é este? É aquele que é moído no Getsemane. Em Lucas 22, 44, ele se põe em agonia e começa a despejar grandes gotas de sangue, porque ele vai passar pela cruz, mas ele é vencedor. Quem é este? Aquele que está no caminho de Emaús. Quem é este? Aquele que Paulo diz aos Filipenses que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. E Paulo continua dizendo: pelo que Deus o exalta soberanamente e dá a este um nome sobre todo nome, para que todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, se dobre perante este e diga que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é este? Este é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem é este? Este é o vencedor que está em Apocalipse. Quem é este? Ele é o Senhor de toda a terra. Quem é este? É aquele que Paulo diz que ele é visto pelos anjos, ele é pregado aos gentios, ele é crido no mundo e ele é recebido em glória. Quem é este? É aquele que dá o brado na cruz do Calvário, dizendo: tetelestai, está consumado. E essa consumação é vista no Salmo 24. 22, 23 e 24. 22, Deus meu, porque me desamparaste? O sofrimento de Jesus. 23, Ele é o nosso pastor. 24, você lembra do Salmo 24? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares, Ele firmou todas as coisas. Ele está falando do Jesus na cruz, dizendo: está consumado, tetelestai, o vencedor, o vitorioso, porque o tetelestai em grego é exatamente isso. Ele está dizendo: a dívida foi paga, a vitória foi alcançada, a cruz é o ponto da vitória. E a Bíblia diz no Salmo 24, no finalzinho do Salmo 24, ele fala do Jesus vencedor voltando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor forte e poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Este é aquele que diz: eu sou a luz do mundo, e quem está comigo não anda em trevas. Quem é este? É aquele que diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Quem é este? É aquele que diz: eu sou o pão da vida, e quem experimentar de mim não vai ter mais fome. Quem é este? Ele diz que Ele é um manancial de águas vivas para a nossa vida. Quem é este, irmãos?
que até o vento e o mar lhe obedece, é aquele que um dia, querendo ou não a humanidade, crendo ou não a humanidade, ele vai voltar. Ele vai voltar dos céus para buscar aqueles que têm um compromisso com ele. Quem é este? É aquele que Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque eu tenho um mistério para falar para vocês. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, ao som da trombeta do arcanjo do Senhor, ele voltará para nos buscar e nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para vivermos eternamente. Quem é este, meu irmão? E eu te convido para você ficar de pé. Quem é este? Este é o Jesus. Este é o Jesus, porque a Bíblia toda fala do Cristo. A Bíblia toda fala do Cristo, o Cristo que aparece no Antigo Testamento como sombra ainda daquilo que vai ser revelado, o Cristo no Novo Testamento que agora é revelado, e o Cristo no final do Novo Testamento que agora vem como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores e como Juiz de toda a terra. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Ele é aquele que tem um controle sobre todas as coisas. Eu não sei quais são as tempestades que você pode estar vivendo, mas eu termino essa mensagem como eu comecei: acalme-se. Jesus está no controle de todas as coisas. E se ele não está no controle da sua vida, eu te convido para você colocá-lo no controle da sua vida nessa noite. Eu iniciei essa mensagem em alguns momentos. Depois que comecei essa mensagem, eu falei do irmão. Vocês lembram do irmão que eu falei, que foi entubado? Isso foi sábado retrasado. Esse próximo sábado agora, vão fazer 2 semanas que essa situação aconteceu. E quando nós chegamos lá, eu não vou fazer citação dos nomes, até porque eu sei que o culto está sendo gravado, mas quando nós chegamos ao hospital, eu cheguei rapidamente, saí de onde eu estava e corri, e os médicos estavam terminando o procedimento de estabilizá-lo na questão realmente da sua vida. Conseguiram entubá-lo, conseguiram fazer com que a respiração continuasse ali dentro de uma saturação de oxigênio que pudesse ainda dar a ele algum tipo de possibilidade de sobreviver. E o médico chegou logo e conversou comigo, com a esposa que também estava lá. E eu não tive nem tempo de fazer uma oração por ele no momento, porque os enfermeiros ainda estavam trabalhando e a gente, uma questão de bom senso, deixou que a equipe médica trabalhasse, crendo que independente da gente impor as mãos ou não, a oração, onde nós fizéssemos, Deus estaria atendendo. E eu me retirei, oramos ali de fora, oramos pela vida dele, e assim eu saí. E logo depois uma enfermeira que é da nossa igreja, ela acabou compartilhando um dado que ela soube naquele momento, e ela disse assim, 2 dias depois ela falou assim: pastor, naquele momento que o senhor chegou, orou junto com a esposa, e passou um tempo, eu fui e conversei, tive uma oportunidade de conversar com o médico, e o médico falou da gravidade do problema dele, que falou também para nós, e o médico chegou para ela e falou assim: eu não dou 24 horas de vida para esse rapaz, para esse senhor. Um senhor de mais de 60 anos, eu não dou 24 horas de vida para ele. E ela falou: doutor, tem uma igreja que está orando por ele. Ele disse: então orem, mas a minha análise médica é essa, ele não vai durar mais do que 24 horas. Ele está com 2 bactérias fortíssimas, está com infecção quase que generalizada, está com ímbolos no pulmão, e a gente sabe da gravidade disso, trombos fortíssimos no pulmão, desacordado, sob sedação, entubado. E nós oramos porque nós temos um que governa todas as coisas. É o que nós falamos. Quarta-feira da semana passada, eu estava saindo do trabalho e a irmã me mandou uma mensagem: pastor, o senhor pode falar? Falei: posso. E até fiquei naquela expectativa, qual é a notícia que eu vou ter, né? E de repente ela fala assim: eu quero só falar para o Senhor que o nosso Deus, Ele é poderoso. E eu falei: conte a bênção aí. Disse: o nosso irmão acabou de acordar. Ele está acordado. Fez um vídeo, gravou. E ele falando, ele se expressando. Ele está no hospital nesse momento.
mas já está indo para um grau de estabilização, onde a gente crê que dentro de poucos dias ele vai sair. Sabe por quê? Porque o Senhor é poderoso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa Jesus dar uma palavra de ordem sobre a tempestade que está afligindo sua vida nessa noite. Eu não sei qual é, e não importa qual seja, mas eu quero te chamar agora para orar. E se tem alguém aqui que ainda não colocou a sua vida no controle do Senhor, eu te convido para você fazê-lo nessa noite, levantar a sua mão e dizer: eu quero Jesus no controle do meu barco. Eu quero Jesus no controle da minha vida. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida e dirigindo a minha caminhada, a minha trajetória. Eu quero orar com você nessa noite em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos onde você está. E eu quero orar com você, Pai. Nós somos agradecidos ao Senhor. Nós estamos nesse ambiente, Senhor, que é um ambiente de milagre, da manifestação do Teu poder. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós cremos, Senhor, que se há tempestades, Senhor Deus, que estão sobre os Teus filhos, que a Tua presença, o Teu poder, a Tua glória, a Tua paz e a Tua plenitude, Senhor, é suficiente, Senhor, para colocar em ordem todas essas tempestades da vida. Eu oro agora, Senhor, para que aqueles que entraram aqui, Senhor, inquietos, aflitos, talvez enfermos, talvez rogando ao Senhor um toque de cura nessa noite, que haja cura no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor toque, Senhor, no físico, na alma, no espírito, e que o Senhor traga da Tua paz e do Teu poder neste lugar. Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. E nesta noite, Senhor, nós oramos e rogamos ao Senhor: controla, Deus, todas as tempestades neste lugar, e que o Teu povo, Senhor, possa experimentar do Teu poder e da Tua graça. Assim nós oramos, Senhor, e no nome de Jesus nós Te agradecemos. E se você pode, meu irmão, diga amém, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês nessa noite.